Mateus capítulo 4. Boa. Versículos 13 a 17. A palavra de Deus fala assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, João Batista no caso aqui, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, ele foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Isaías escreveu o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos foi algo que o Senhor ministrou há umas 3 semanas mais ou menos no meu coração. Eu estava esperando uma oportunidade para compartilhá-la. E eu vou dividir em basicamente 3 partes ela, tá? Você vai perceber no decorrer da pregação aí que a gente vai ter 3 momentos diferentes. Essa passagem, Jesus, de repente, João é preso e tal, e Jesus acaba indo para Galiléia, e nesse momento se cumpre uma palavra que o profeta Isaías tinha profetizado há uns 700 anos antes, mais ou menos. Isaías era um baita profeta. Esse é um cara que eu quero conhecer quando eu chegar no céu. O cara tinha umas profecias absurdas, né? E ele já tinha profetizado isso. E Jesus foi para Galiléia para cumprir isso, e a palavra de Isaías falava isso, né? O povo que vivia nas trevas viu brilhar uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Naquela ocasião, as coisas estavam bem ruins, né? A gente sabe que ficaram aí uns 400 anos mais ou menos entre o Antigo e o Novo Testamento, onde a voz profética, ela meio que cessou por um tempo, até que chegou João Batista pregando, né, no deserto: prepare o caminho do Senhor. E o povo estava numa situação bem caótica, estava uma situação bem bagunçada ali, né? A religiosidade tomou conta de toda a espiritualidade. Os fariseus, aquele monte de regra, aquele monte de lei, de pessoas que na verdade faziam um monte de coisa sem ter amor no coração, sem amar a Deus, mas apenas para que fossem vistos pelas pessoas, né? E Jesus chega nesse momento, né? As pessoas precisavam de algo. As pessoas estavam em trevas. E de repente surge ele, Jesus. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série The Chosen, mas eu sempre acho muito emocionante a hora que Jesus entra. Em qualquer momento, quando ele entra, eu penso: nossa, eu queria muito estar lá. Tem até uma música do coral jovem, bem antiga: e o povo que andava em trevas viu brilhar grande luz. Ele chegou. E Jesus, ele ficou por mais ou menos uns 30 anos aqui, 33, trabalhando, vivendo, e o ministério dele, a gente pode dizer que o ministério público dele demorou mais ou menos 3 anos. E nesses 3 anos ele clareou não apenas Belém, não apenas a Galiléia, não apenas Jerusalém, mas ele clareou o mundo todo. Ele clareou até a minha vida, até a sua vida. E ele fez algo maravilhoso, e todas as pessoas ali encontraram a luz. Num momento em que as pessoas não tinham a quem recorrer, com tantos falsos profetas, falsos mestres, pessoas, sabe, os fariseus, de repente chega ele e traz a luz. Tem uma passagem, não precisa abrir, vou ler aqui rapidinho. João, capítulo 1. Uma vez minha irmã pregou sobre esse capítulo aqui, esse capítulo é muito louco.
dos versículos 6 a 9. Fala assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João, que era o João Batista. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João, não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Não precisa abrir, porque já já a gente vai voltar aqui em Mateus 4, tá? Então, a gente vê aqui que Jesus veio e mudou tudo. Ele trouxe uma nova forma de ver um relacionamento com Deus que as pessoas não conheciam até então. E como eu falei, a situação estava bem bagunçada, bem ruim, cheio de hipocrisia, cheio de religiosidade. Mas aí você chega e fala: mas Duda, mas pera, você está falando que naquela época tinha tudo isso, mas hoje não tem? Hoje não tem hipocrisia, não está cheio de gente aí religiosa, não está cheio de fariseu, não está cheio de gente nas trevas? Por acaso as trevas acabaram? O mundo não está mais em trevas? E aí que eu quero ler, você abriu aí em Mateus 4, vira uma página só aí, Mateus 5, vamos ler outro texto. Repare que aqui no capítulo 4, estava falando que Jesus é a luz, e agora no capítulo 5, versículo 14 em diante: vocês são a luz do mundo. Não, mas espera aí, não era Jesus que era a luz do mundo? É, mas agora ele está passando a bola. Ele está passando o bastão para a gente agora. Vocês, por quê? Porque ele não ia ficar aqui o tempo todo. Ele já sabia que dali a alguns anos, talvez 3 anos mais ou menos, ele ia subir. Ele ia deixar o Consolador e ele ia falar: agora, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia, uma vela, um abajur e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus falou que Ele é a luz, era e é, e continua sendo, e sempre será a luz. Só que Ele falou: agora é com você. É com você, João, é com você, Pedro, é com você, Rodrigo, é com você, Marisa, é com você, Elaine, é com você que está assistindo aí, é com você que está aqui sentado no banco, agora é com vocês, beleza? Vocês são a luz, tá bom? E naquele contexto, a luz era uma coisa extremamente importante. Não tinha eletricidade ainda, né? Não tinha lâmpada, não tinha postes públicos, não tinha iluminação, não tinha esses refletores coloridos que a gente tem aqui, não tinha nada disso. E eles andavam com velas nas ruas, e nas ruas eles às vezes colocavam tochas para iluminar. A luz era algo que era indispensável para que as pessoas conseguissem enxergar o caminho, o que entenderem por onde elas devem andar. Assim como Jesus, né, a gente leu aqui agora há pouco, o mundo estava em trevas, ninguém sabia o que fazer, para onde eu vou, meu Deus, eu não sei o que fazer, ai. Calma, Jesus está vindo e a luz vai iluminar para você entender tudo o que você tem que fazer. E agora ele está falando: você tem que ser essa luz, para as pessoas entenderem o que você tem que fazer. E para nós sermos a luz, a gente tem que estar nele. Temos que estar nele. Não temos condição nenhuma, a gente não tem luz própria. Eu gosto muito de uma comparação, que eu já ouvi algumas vezes em pregação, falando sobre o sol e a lua. Eu não sei se você lembra, mas nas aulas de geografia e tal, da escola, um planeta não tem luz própria. O planeta Terra não tem luz própria.
A lua também não tem luz própria. Mas como é que a gente olha para a lua à noite e vê aquela lua cheia que até clareia, né? Eu trabalho num lugar que é bem isolado, e às vezes eu tenho que dar uma caminhada até o portão, com tudo apagado, fica um breu lascado. Mas quando está a lua cheia, parece que está de dia, quase de tão forte que é aquela luz brilhando. Mas a luz tem luz própria? A lua tem luz própria? Não. Ela apenas reflete o brilho do sol. E essa comparação ela é perfeita, pessoal, ela é perfeita para nós. Então, tem astros que são luminosos, como as estrelas, e tem astros, na geografia, estou falando, né? Na natureza, que são iluminados. Deus é luminoso, eu e você somos iluminados. A gente não tem luz própria. E aí você vê a lua, por exemplo, você olha a lua cheia, você vê ela aquele clarão branco, né? O que é aquilo? É o Sol que está atrás do planeta Terra, que está lançando raios ali de energia, de claridade, de luz, e a lua apenas reflete, tanto que, quando está a lua cheia, se você fosse do outro lado dela, ia estar totalmente escura. E assim somos nós. Como que a gente pode ser luz? Refletindo a glória de Deus. Só tem isso. Mas será que se eu for muito bom? Será que se eu for muito santo? Será que se eu for muitas vezes na igreja? Não. Só com Ele. E aí eu te pergunto, você tem sido luz? Você tem iluminado os lugares onde você vai? Você tem iluminado as pessoas com quem você anda? É engraçado porque quando alguém vem falar alguma coisa, tipo assim, sei lá, vem fazer um desabafo, a situação tá tal, não sei o que fazer, eu estou irritado por causa daquelas pessoas e tal, porque olha só a igreja, olha como estão as igrejas hoje. A gente fala o quê? A gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que olhar para Jesus. Só que eu vou tornar isso um pouco mais difícil. As pessoas têm que olhar para você. Porque Jesus não falou que Ele seria a luz e apenas Ele. Ele falou, vocês são a luz. E as pessoas têm que ver vocês, o que vocês estão fazendo, para entender como elas devem viver. É natural e é totalmente normal eu falar, não, a gente tem que olhar para Jesus, não, só Ele. Porque é mesmo, só Ele é perfeito. Só que Jesus também nos dá uma responsabilidade de sermos a luz, de refletirmos o que Deus é. Assim como Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai, Ele está falando agora, quem vê a você também tem que ver ao Pai. Quem vê você também tem que ver Deus. Quem olha para você também tem que ver Jesus. E aí eu te pergunto, você tem sido luz? Eu tenho sido luz? Olha o que está escrito aqui. Assim, brilhe a luz de vocês. Foi Jesus que disse isso, não é o Duda que está falando isso, tá, pessoal? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas obras. Não, ele não está falando agora, fala para as pessoas verem o que eu fiz lá na cruz do Calvário. Fala para eles verem o quão grande amor eu verti na cruz, vertendo meus... Não, ele está falando, brilhe a tua luz diante dos homens para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Vamos ler 2 versículos aqui, galera. Efésios, que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu vou ler, tá, pessoal? Não precisa abrir não, porque a minha pregação tinha dado 6 páginas, eu tive que reduzir drasticamente ela, então eu vou ganhar tempo aqui. Efésios 5, do 1, versículos 1 e 2. Portanto, Paulo falando, tá? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. Só que aí lá em 1 Coríntios 11, 1, ele chega e fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está falando, é verdade, não, faz o que Jesus faria, tá? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu amo esse livro.
Mas amém. Mas agora Paulo bota um nível um pouco mais de responsa, para a gente assumir a responsabilidade que a gente tem de ser luz nesse mundo. Seja meu imitador, assim como eu imito Jesus Cristo. Ele está querendo dizer assim: faça o que eu digo e faça o que eu faço também. Pode fazer, pode me imitar, porque eu imito Jesus e eu sou a luz. Ele entendeu que ele é uma luz e que ele tem que brilhar e que as pessoas têm que ver o que ele faz e glorificar a Deus. Então ele fala: pode me imitar. A gente tem que imitar a Deus, né? Que é esse primeiro versículo. Mas ao mesmo tempo viver uma vida digna de ser imitada. E eu te pergunto, tua vida, ela merece ser imitada? Sua vida merece ser imitada? Você é exemplo para alguém? As pessoas que olham para você pensam: é desse jeito que eu quero. Eu estava lendo um versículo esses dias, que eu não tinha reparado, mas olha a responsa que o apóstolo Paulo passou para Timóteo. 1 Coríntios 4, não precisa abrir, 1 Coríntios 4, 16 e 17. Paulo falando, tá? Para a igreja toda lá dos Coríntios. Portanto, eu suplico, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Façam do jeito que eu faço. Pode fazer, pode confiar. Eu olho para ele, eu imito a ele, então pode fazer. Você tem coragem de chamar na resposta desse jeito? Mas aí olha o que ele fala. Por essa razão, pessoal aí da igreja dos Coríntios aí, de Corinto. Por essa razão, eu estou enviando para vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, para que ele lhes traga a lembrança, a maneira correta de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino. Cara, imagina chega alguém, pegar o Adamo aqui. Adamo, formei uma igreja lá em Fortaleza, e o pessoal lá está vivendo uma vida lascada. Vou ligar para eles. Alô? Pessoal aí de Fortaleza? Seguinte, vocês têm que viver de uma forma correta. Então eu vou mandar o Adamo aí, para vocês aprenderem como é que se vive. Eu vou mandar o Valtinho aí, para o Rio de Janeiro, para vocês entenderem como que é esse cristianismo de verdade, para vocês entenderem como é que funciona. Responsa, né? Eu já falaria: ah, não, meu, manda o Valdo, meu, manda o Valdo, sei lá, cara. Imagina uma igreja toda olhando para você e te tendo como exemplo. Imagina Timóteo. Pô, eu ficaria muito constrangido de chegar no lugar, pensar que está todo mundo: ih, chegou o bonzão aí, que já está se achando o cara, né? Situação complicada, mas olha como ele chamou na resposta, né? E é interessante, galera, porque esse assunto ele é um pouco complexo. Por que ele é complexo? Porque quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisa, você tem que ser referência, as pessoas têm que te imitar, a nossa humildade já começa a se manifestar. Não, para com isso. Longe de mim, não sou eu, quem sou eu? Não. Tem que imitar você assim, não, olha para Cristo, cara, olha para Cristo, porque Ele é referência, Ele é luz. Não, a Bíblia está falando que tem que olhar para você. A gente tem que ser visto, as pessoas têm que ver o que a gente faz. Se não fosse assim, Jesus não diria que a gente tem que ficar em exposição. Ué, mas Jesus falou que a gente tem que ficar em exposição? Falou, acabamos de ler aqui em Mateus. Você tem que ser luz e não tem como esconder a luz. De que adianta você colocar embaixo da cama uma vela? Já acabou a energia? Faz tempo que não acaba a energia, né? Eu lembro que quando a gente era criança, acabava direto a energia lá em casa, a gente ficava brincando de esconde-esconde lá com meu pai e tal. Nunca mais acabou, mas quando acabava, a primeira coisa que a gente fazia era pegar uma vela. Agora, qual o sentido de eu pegar uma vela e colocar embaixo da cama? Jesus está falando, qual o sentido de você querer ser luz e ninguém te ver? Ele dá o exemplo aqui, que eu já fechei aqui, acho que eu tenho. Ninguém acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar
apropriado para que ela ilumine todo mundo que está na casa. Assim, brilha a luz de vocês. Ele também fala assim, não dá para esconder uma cidade construída sobre um monte. Por que sobre um monte? Uma cidade sobre um monte. Imagina que naquela época não tinha energia elétrica. Você já viajou à noite de carro? É muito da hora, que às vezes você está na estrada tal, de repente você vê uma par de luz ali de repente. O que é aquilo ali? Ah, é Itu. Aí você está andando mais um pouco, o que é aquilo ali? Nossa, é Campinas. Agora imagina uma cidade em cima de uma montanha. É você. Você é essa luz. E Jesus falou, você tem que ficar exposto sim. E eu vou falar mais sobre isso aqui ainda, porque como eu falei, esse assunto é um pouco complexo. Mas ele tem que ser dito. Eu fiquei com o pé atrás de pregar isso. Você tem que ser uma referência. E isso não é coisa para quem é mais experiente. Isso é coisa para quem aceita Jesus. Tá? Você aceitou? Você tem que ser uma referência. Você tem que ser uma luz que fica iluminando todo mundo em volta. Na faculdade, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que seja. As pessoas precisam ver as suas obras. E não fui eu que estou dizendo isso. É engraçado porque tem alguns textos na Bíblia que eles parecem ser contraditórios. Mas não é, tem muito a ver com a interpretação do texto. Eu falo aqui, ó, as pessoas precisam ver suas obras para glorificar a Deus. Ué, mas a Bíblia não fala que a nossa mão direita não pode ver o que está fazendo a esquerda, ou ao contrário, não me lembro. Está falando que não, o que você fizer, faça no secreto. Jesus falou isso para quem gosta de se exibir. Ele estava falando isso para os fariseus. Porque ele sabe que fariseu gostava de se exibir, para receber glória das pessoas. Só que muitas vezes, você vai ter que mostrar as suas obras sim. E a minha oração é para que Deus dê sabedoria para mim e para você, para que a gente mostre as nossas obras, mantendo toda a nossa humildade, sem fazer isso para se vangloriar, mas apenas para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. O fariseu, quando ele fazia as coisas, ele fazia para se exibir. Você tem que fazer as coisas e testemunhar para a glória de Deus, você entende? E é difícil, não é fácil fazer isso. A gente estava falando no Wake Up lá. Inclusive, se você não vê, participe do Wake Up toda quinta-feira à noite. A gente estava falando um pouco sobre isso, eu comentei sobre isso, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fazia coisa demais, uns negócios absurdos, né? Nossa, Paulo é o cara. E ele falava, já fui chibatado nas costas 300 vezes, já fui apedrejado 49 vezes, já sofri isso 82 vezes, já fui perseguido, já passei fome, já fui assaltado, já fui não sei o que lá, já fui não sei o que lá. Nossa, mas que cara exibido, quem que está perguntando isso para ele? Imagina se eu chego aqui, eu já sofri e tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, o cara está se achando lá no púlpito, né? A gente não quer falar esse tipo de coisa. Só que pensa que se Paulo não tivesse escrito isso, a gente não teria referência dele. Se a gente não soubesse o tanto de milagre que ele passou, a gente não teria referência de milagre. Mas por que ele fazia isso? Porque ele não fazia para se exibir, ele fazia para glorificar a Deus. Por que na igreja tem tão pouco testemunho? Você não tem um milagre para contar? Eu anotei aqui, por exemplo, sobre o livro Heróis da Fé. Se você ainda não leu, leia. Para mim, acho que é o livro mais relevante depois da Bíblia, é esse. E o que é o livro Heróis da Fé? É um livro que fala o tanto de coisa louca que os caras faziam. E isso edifica a nossa fé de uma forma absurda. Eu fico pensando, cara, se eu vivesse com uma pessoa desse naipe, desse calibre, eu seria um crente melhor. Às vezes eu fico vendo uns caras, é que eu não lembro os nomes agora, sou ruim de memória. Mas tinha uns caras lá que eles faziam tudo pela fé. O cara tinha um orfanato com, 1000 crianças. Ele não tinha ele não tinha R$1. E ele ia e falava, vamos fazer, vai acontecer. Cara, se eu vivo com uma pessoa que tem uma fé absurda dessa, a minha fé ia ser diferente. Quando vivemos com gente assim, somos influenciados. Mas se ninguém sabe o que você faz, será que a vela não está muito escondida?
E eu volto a dizer, esse assunto é complicado. Porque ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu estou falando, não faça nada para se achar o bonzão, a boa zona, o santão. Só que você tem que falar. Às vezes a gente, pelo menos comigo é assim, não sei você. Às vezes a gente tem vários testemunhos para contar, mas a gente não conta porque vai parecer que a gente está se exibindo. Já aconteceu com você isso aí alguma vez? Comigo já aconteceu várias. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, é fácil eu chegar aqui e falar assim, sei lá, a fulana estava doente e Deus curou. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Só que é diferente de quando você fala assim, a fulana foi curada porque ela fez um propósito e foi exemplo tosco aqui, tá pessoal? Ela foi de joelho caminhando até Jerusalém 4 vezes. Por que esse tipo de testemunho é mais estranho? Porque faz parecer que ela fez porque ela foi andando de joelho, sabe? Entende? Que tem testemunho que você não precisa fazer nada e é um testemunho. Tem testemunho que é um testemunho porque você fez alguma coisa e colheu aquela bênção. E esse tipo de testemunho a gente fica muitas vezes com o pé atrás de falar. Tem gente que não fica. Mas tem gente que não fica porque gosta de puxar uma sardinha para si mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho vários testemunhos. Cara, eu tenho uns testemunhos animais. Aquele da vez que eu bati o carro no poste lá, que eu não menti e tal. Mano, Deus fez um negócio absurdo. Abençoou drasticamente, não, porque drástico parece que é ruim. Mas abençoou incrivelmente a minha vida, porque eu não menti numa situação que era para ter mentido. Qualquer um, até o policial falou, cara, você é muito tonto, cara. Mente que o seguro vai cobrir esse negócio. Não vou mentir, cara. Eu vou ter que, vou pagar o carro, vou pagar o carro do cara e vou pagar o poste também que eu derrubei, que custa 7 pau, um poste. Entende? Mas esse é o tipo de testemunho que fortaleceria muito a fé de muita gente. Só que por que eu não conto? Tá se achando porque ele não mentiu. Cara, a gente tem que parar com isso. Os fariseus religiosos que fazem para se exibir, calam a voz dos que deveriam estar falando para edificar a fé das pessoas. Vou dar um exemplo só. Quando eu comecei, graças ao exemplo dos meus pais e tal, eu sempre fui muito ativo na igreja, muito ativo. E eu quis fazer faculdade, e eu comecei a fazer faculdade, depois de anos de resistência, e eu falei, eu vou fazer essa desgrama aí. Eu não queria fazer não, eu falei, vou fazer essa desgrama aí, mas não vou abandonar nada da igreja não, porque eu não quero, eu sempre fui muito, quando era mais novo eu ficava tipo os meninos aí, ficava 24 horas dentro da igreja. Eu falei, eu vou fazer, mas eu não vou abandonar nada da igreja. E quando eu comecei a fazer a faculdade, até comecei a gostar, comecei a me empolgar, mas não abandonei. Afinal, se para fazer faculdade a gente tivesse que largar a igreja, eu acho que Deus não daria essa oportunidade para nenhum crente. Beleza? Minha irmã está aqui de prova, que eu sempre fui o aluno, com perdão da palavra, mais burro da sala. Jesus amado, gente, eu sempre fui o pior aluno da escola o tempo todo. Toda a época que eu estudei do ensino fundamental, ensino médio, eu passei num colégio técnico, tive que sair no meio do ano que eu ia repetir, e fui para a escola pública para não repetir de ano, sabe? Péssimo, ficava sempre, minha irmã tinha que ficar me esperando lá, que eu era o último que ficava lá, todo mundo foi embora, eu estava anotando as coisas da lousa, sempre fui péssimo. Na faculdade, inexplicavelmente, eu ganhei bolsa 100% por ter sido o melhor aluno do curso várias vezes. E aí eu te pergunto, eu te falo, realmente você tem que parar de vir para a igreja porque você começou a fazer faculdade? Eu estou entrando nisso que já vou começar a segunda parte da pregação, tá? Mas eu ainda estou dentro da questão dos testemunhos aqui. Eu estudava o necessário, nunca fiquei me matando,
Às vezes eu vejo umas pessoas e falo, Jesus amado, ô, você vai no acampamento? Não, que eu vou estudar de sol a sol da quinta até o domingo. Eu falei, caramba, velho, para com isso. Você não foi mais no culto? Não, porque eu estudo das 8 da manhã até meia-noite do sábado. Ave, meu, sinceramente, dá quase que uma carnalidade aqui de falar, tomara que repita de ano. Pelo amor de Deus, meu. Não consegue parar 2 horas para vir para a igreja? Será que tua confiança não está tanto no teu estudo e 0 em Deus? Aí eu testemunhei isso. E até hoje eu ouço pessoas que vêm falar, Duda, da hora o teu exemplo, cara. Eu fiz a mesma coisa e passei, tirei nota 10 no TCC, fiz isso, fiz aquilo. Nunca parei de vir na igreja por causa de faculdade. E entende que isso é um testemunho que... Talvez alguém fale, não, mas isso daí serviu para você. Ok, eu acho que serve para todo mundo, você tem direito de discordar. Mas você entende que isso pode ser algo que pode mudar o pensamento de uma pessoa? E falar, é verdade. Se aconteceu com Duda, se aconteceu com fulano, com cicrano, eu também não vou ficar abandonando as coisas. Eu não estou falando que você está abandonando a Deus, tá? Mas eu tenho dificuldade quando a pessoa vem com esse argumento. Não, eu não estou indo na igreja, mas eu amo a Deus. Todo mundo que se desvia começa com esse diálogo aí, com esse discurso. Mas enfim, muitas pessoas viram essa minha atitude, conseguiram fazer o mesmo, não abandonaram nada, estão envolvidas no ministério até hoje, algumas se tornaram líderes e tiraram nota 10 no TCC. Então, eu estou dizendo isso no sentido de testemunho. Por muito tempo eu escondi isso. Aí eu te pergunto, você tem algum exemplo para dar? A tua vida pode ser copiada em alguma coisa? Em que você consegue ser, sabe, referência? O que pode inspirar as outras pessoas quando olham para você? O que a tua vida pode gerar de referencial para outra pessoa quando ela olha para você? E é engraçado que esse texto aqui, muitas vezes a gente pensa nele como sendo usado para os ímpios. Não, nós somos a luz do mundo. No sentido de que, não, as pessoas que não são cristãs ainda têm que olhar para você para se converter. Mas eu trago isso aí para o âmbito da igreja, para o contexto da igreja. Às vezes a gente tem que ser luz dentro da igreja também. Para que as suas irmãs e seus irmãos vejam o teu exemplo. E aí eu volto a perguntar, você tem sido luz? Você tem sido uma referência? Você tem uma vida digna de ser imitada pelo menos em 1 ou 2 coisas? Não, longe de mim, não, longe de você nada. Jesus te deixou claramente essa responsabilidade. Você tem que ser luz para que vejam o que você faz e glorifiquem a Deus. Essa é a primeira parte. Você ser luz. Você ser uma referência para os outros. E agora eu vou para o segundo ponto. Na verdade eu falei que são 3 partes. O primeiro é a abertura. Essa era a primeira parte. E agora a última parte, que é a pergunta que eu te falo. Quem é referência para você? Primeiro eu estou falando que você tem que ser referência para as outras pessoas. Só que nós, como meros mortais, a gente também às vezes precisa de uma referência. Não, mas a minha referência é Jesus. A minha também é Jesus. Só que muitas vezes quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu falo, cara, eu quero fazer isso também. Eu quero ser dessa forma também. Eu quero conseguir isso também. E aí eu te pergunto, quem é a sua referência? Quem tem te inspirado? Quando você precisa orar mais, em quem você pensa? No sentido de, queria ser que nem ele, queria ser que nem ela. Quando você pensa que você precisa conhecer mais a Bíblia, quem é a tua referência? Quando você precisa servir mais, quem é a tua referência? Quando você precisa se esforçar mais, quando você precisa ser mais forte, para quem que você olha? E isso parece que é uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo, pensa nisso. Quem é referência para você? Com certeza o pessoal aqui tinha Paulo como referência dele. Talvez você tinha Paulo como referência para uma coisa, tinha Timóteo como referência para outra coisa, tinha Apolo como referência para outra coisa. Quem são as suas referências?
Eu anotei aqui, ó. Referência. Isso não é do dicionário, tá? É o que eu penso sobre isso. Referência. Quem vai além do que todos fazem. Quem vai além, quem faz além daquilo que todo mundo faz. Isso para mim é uma referência. Porque se você faz o que todo mundo faz, você não é referência para nada. Você faz o que todo mundo faz. Por exemplo, quando Moisés mandou os 12 espiões lá, né, espias, para Canaã, né? Quando ele mandou lá 12 caras, eles chegaram, ele chegou e falou, ó, vocês 12 aí, ó, vão lá para Canaã e dá uma olhada na terra lá que eu quero ver. Os 12 voltaram, 2 se tornaram referência e 10 fizeram o que todo mundo faz. Tanto que você vai lembrar, né? Eu gosto desse exemplo também. Todo mundo sabe o nome de Josué e Caleb, mas ninguém sabe o nome dos outros 10. Por quê? Fizeram o que todo mundo faz. Espia. Medroso. Não, os caras lá são enormes, nossa, não vai dar certo não. Quem foi a referência? Josué e Caleb. Vamos lá, Senhor é por nós e a gente vai derrotar aquele povo lá. Referência é aquele ou aquela que vai além. Inclusive tem até um versículo, né? Versículo pesado. Qualquer dia eu preciso estudar mais esse versículo para pregar sobre ele. Tem uma passagem que Jesus fala: o servo que faz apenas aquilo que lhe pedem é um servo inútil. Caramba. Pesado esse aí, né? Mas ele já está fazendo o que está sendo pedido, tá bom. Quem só faz aquilo que eu peço é um servo inútil. Vá além. Eu vou citar aqui alguns exemplos e citar nomes de algumas pessoas que foram referência para mim em algumas coisas, para você entender o que eu estou querendo dizer, tá? Exemplo de força e perseverança. Irmã Irene, saudosa irmã Irene, mãe do Goiás, que era líder da intercessão, há sei lá quanto, 8, 10 anos atrás. Por que ela é exemplo de força e perseverança para mim? Porque aquela mulher, ela devia ter, sei lá, 60 e poucos anos, pegou um câncer, estava fazendo quimioterapia, eu estava fazendo seminário, e ela estava em toda a aula junto comigo. Já careca, com aquele paninho que as pessoas que usam, que fazem quimioterapia usam, né? Fraca, andava devagar. E eu falava, meu, fica em casa. Fica em casa para quê? Se eu tenho aqui como aprender a palavra de Deus. Aí, quando eu pego uma gripe e penso em não ir para a igreja, eu já penso na Irene. Deixa eu falar uma coisa importante. Esse culto aqui é um culto de jovens e adolescentes, principalmente, né? E eu quero falar uma palavra que eu espero que você leve para o resto da vida, porque eu faço isso e para mim tem sido muito bom. Olhe para quem consegue. Olhe para quem faz. E não para quem não consegue, não para quem não faz, não para quem arranja desculpa. Não, mas ninguém vai, problema é de quem não vai. Se a pessoa ali vai, eu vou. Eu consigo. Vou dar outros exemplos aqui, você vai entender o que quero dizer. Mas fica com essa frase. Olhe para quem consegue. Porque quem consegue se torna uma referência. E é esse tipo que você tem que ser. Pastor João, para mim não existe um cara neste planeta que deseje mais a glória de Deus e a face de Deus do que ele. É a minha referência. Não, mas eu conheço o outro. Tá bom, beleza. É a tua referência. A minha referência é essa. E quando eu começo a adorar, eu penso, cara, como é que o pastor João ia estar aqui? Você deve ter reparado, né? Às vezes a gente está aqui, irmãos, no louvor, eu toco bateria, né? Às vezes é triste que a gente está aqui ministrando e a gente vê a igreja totalmente parada.
humanamente falando, né, do que nossos olhos podem ver, totalmente apática, indiferente. Pastor João, meu amigo, está aqui, ó, fecha o olho e vai embora. Ele não está preocupado com isso não. Eu não conheço uma pessoa que ame mais a glória de Deus e que me ensinou que a face de Deus é o que a gente tem que buscar e que os pés dele prostrado é o melhor caminho para isso. Para mim é uma referência. Outro exemplo, Tiagão e Dani, que foram lá para Minas Gerais. Minha esposa sabe, sempre foram uma referência para mim de família que serve a Deus na casa do Pai. Sempre. Às vezes eu ficava constrangido, que eu, relaxado, chegava atrasado, chegava correndo para tocar bateria e tal, chegava aqui, eles já estavam aqui, os dois bonitinhos, com os filhos pequenos, tudo arrumadinho já, sabe, engravatado. Eu pensava, cara, que hora que o bicho acordou para conseguir arrumar as crianças para estar aqui nas 7h30 no domingo? Para mim, eles são uma referência de família que trabalha na casa de Deus. E sempre que eu perco a referência de alguma coisa, eu lembro deles. Outro exemplo, meu pai e minha mãe, que estão aqui. Exemplo de empenho para cuidar dos filhos e se empenhar em trazer eles para a igreja. Todos aqui são exemplos em várias coisas, tá? Mas eu estou exemplificando em um ponto para cada. Minha mãe e meu pai. Valeu a pena ter trazido eu e a Camila no coralzinho a vida toda de busão e a gente chegava em casa meia-noite? Hoje a gente pode perguntar para o Joésio, para a Giane, valeu a pena ou não valeu? Perguntar para a Rita, mãe da Carol. Se você é pai, olha para quem conseguiu. Não para quem não consegue e fica em casa o tempo todo. Minha mãe e meu pai se matavam, às vezes para trazer a gente de quinta-feira, estava desempregado, busão, sabe, noite, chegava em casa tardão, para quê? Para que eu e a minha irmã pudéssemos participar dos ensaios do coralzinho. Isso vai ser uma referência. E quando eu e a Maiara tivermos nossos filhos, eu vou pensar, não, meu pai e minha mãe faziam. Olha para quem consegue. Vou dar mais alguns exemplos. Eber. Para mim o Eber é um exemplo de cara que topa qualquer coisa, seja onde for, para ministrar. Diferente de algumas pessoas que só ministram em culto importante. O Eber, ele ministra aqui de sábado, de terça, mas se você precisar dele para o culto das senhoras, ele vem. Se você precisar dele no culto de sexta-feira à noite, ele vem. Às vezes a gente tinha que tocar na vigília, ligar para a igreja inteira, ninguém queria ir. O Weber sempre ia, vamos Duda, bora. Carol também sempre ia, bora, vamos que é nós. Tocar na vigília ninguém quer. O Weber falava, ó, tô cheio de preguiça. Estava lá na vigília, no dia seguinte ele já ia trabalhar logo cedo, bora. Isso para mim é uma referência. Vou dar outro exemplo. Nosso amigo Caio. Exemplo de pessoa que ama adorar a Deus em todo o culto. Cara, quando eu estou na bateria ali e eu fico incomodado porque a igreja toda está apática, ou porque eu estou apático, eu olho para ele, o bicho está sempre ali se acabando. Para mim é uma referência. E sabe por que eu estou falando esses monte de nome? Porque normalmente a gente só dá honra para as pessoas depois que elas morrem, né? Essas pessoas que eu estou falando são referências para mim. E eu te pergunto, quem é a tua referência? Olha para quem consegue, não para quem não consegue. Tem vários exemplos aqui, o Elton, por exemplo, o administrador da igreja. Para mim ele é um exemplo de integridade na vida profissional. O cara, por causa dos testemunhos que ele deu, eu mudei o meu modo de ser no meu trabalho. Porque ele não mentia no trabalho. Ah, meu chefe não está. Não, ele nunca mentiu. Para mim se tornou uma referência no meu trabalho. Isso mudou o meu jeito de trabalhar. E é isso que eu estou falando. Essas pessoas que eu estou falando permitem que se vejam as obras dela. E a gente glorifica o Pai. Eu não glorifico o Caio. Eu não glorifico o meu pai e minha mãe. Eu glorifico a Deus pelo que eles fazem, pelo que Ele faz na vida deles. Do Eber, do Elton, de quem quer que seja. Você pode ser imitado no quê? Você tem a quem como referência?
E eu vou repetir mais uma vez essa frase. Olhe para quem consegue. Porque na igreja tem muita gente que é mole demais, cansada de tudo. Eu me lembro, como eu falei, né, eu sempre fui muito ativo aqui na igreja. Aí, sempre fiz coisa tal, todos os ministérios, ajudava no evangelismo de quinta, ia no culto, ajudava no culto das senhoras de quinta-feira à tarde e tal. Você faz isso porque você não namora. Aí, comecei a namorar, continuei a mesma coisa. Você faz isso, você está sempre na igreja, você trabalha e faz esse monte de coisa, porque você não faz faculdade. Comecei a fazer faculdade, Deus me abençoou, fui eleito o melhor aluno várias vezes na faculdade, não tive que pagar. O que tem a ver? Aí você termina a faculdade e começa a namorar. Não, mas você faz um monte de coisa porque você não é casado ainda. Aí você casa, continua fazendo a mesma coisa que você fazia, um monte de coisa. Mas agora você casou, mas você não tem filho. Sabe gente medíocre? Gente medíocre no sentido de que, cara, se você não consegue, guarda pra você. Não vem querer zoar a vida dos outros, não vem querer atrapalhar a vida dos outros. Dá sim pra você servir a Deus e fazer tudo isso. Você fala isso porque não tem filho. Tá bom, mas o Rômulo e a Aline têm filho e estão aqui. O Adamo e a Cris têm filho e estão aqui. Tem gente que faz doutorado e está aqui. Olha para quem consegue. E repara que isso aqui não tem nada a ver com religiosidade, tá? Eu não estou falando quem é mais crente do que outro, ou quem vai ser salvo ou quem não vai ser. Eu estou falando quem é referência e quem não é. E o Rômulo e a Aline são referência para mim. Quando eu casar, eu não vou escutar aquele falar, você não tem filho, depois que você tiver filho, você vai ver como que não. Não, eu estou vendo ali, tem 1, 2, né? Um bem pequeno, inclusive, recém-nascido, quase está aqui na igreja, não falta um culto. Não, é que não dá para participar do coral porque a vida é corrida. Cara, no coral da família tem gente que tem filho e vem com 50 anos de idade, 60 anos de idade, que trabalha o dia inteiro e vem. Aí tem jovem que fala que não dá, porque agora está corrido, está puxado. Olha para quem consegue. Olha para quem consegue. Não, mas peraí. Se fulano consegue, eu vou conseguir também. Se o Wellington e a Pri conseguem, eu vou conseguir também. Se a Raquel consegue, eu vou conseguir também. Ela está fazendo faculdade, é líder da intercessão, não apenas vem na igreja, como é líder de ministério. E tem um monte de outros ministérios. Esses dias aconteceu um negócio bem interessante, pena que o Elton não está aqui. Mas eu estava falando com o Elton sobre... Tem gente que fala assim, né? Por exemplo... eu sou dizimista, mas quando eu estou num perrengue lascado, aí não dá, né? Deus entende, Ele sabe que eu tenho conta para pagar. Estava conversando com o Elton sobre uma senhora. É uma senhora bem pobre, irmãos. Acho que eu conheço poucas pessoas que têm uma vida tão sofrida quanto a dessa senhora. E aí ela veio aqui na igreja e recebeu uma oferta de R$1.000. Aí ela foi lá pegar com o Elton. Aí quando ela pegou a oferta, ela começou a chorar. E falar, nossa, meu Deus, eu precisava tanto disso. Só Deus sabe como está a minha vida, como está apertado. Ela tinha vindo, acho que para pegar a cesta básica, sei lá. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela pegou aquele dinheiro? Elton, oi. Toma 100 aqui, ó. Coloca lá no gasofilaço para mim. Aí tem gente que, não dá para dar dízimo quando está tudo bem. Eu olho para ela está com uma vida bem prejudicada, bem difícil, e não abre mão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ao olharem para você, que característica salta aos olhos? Nossa, a Camila é adoradora, né? Ou, a Maiara é um exemplo de serva, né? Ou o fulano, aquele é murmurador, né? Eita, bichinho murmurador, né? Ou outro, aquela lá,
fofoqueira, né? Você não passa um minuto que ela já vem trazer alguma fofoca de alguma coisa. Ou aquele outro fulano, aquele ama a palavra de Deus, né? Dá para ver como ele gosta da Bíblia. Quando as pessoas olham para mim e para você, que característica que salta aos olhos? Você consegue pensar, imaginar sobre isso? Digamos que a gente tenha que ser luz e exemplo e referência em pelo menos uma coisa. Qual é essa coisa que você é referência? Na verdade, a gente tem que ser referência em tudo, né? É uma baita responsa, e só Deus mesmo na nossa vida, né? Porque, volto a dizer, a lua não tem luz própria. É só a luz do sol brilhando nela que faz com que ela brilhe. Mas que seja uma coisa. O que seria? Quem olha para o Flávio, ele é o quê? Quando olha para o Regis, ele é, quando olha para o Renan, aquele cara. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não dá para esconder uma cidade. Você já está construído sobre um monte. Você está fundado em Cristo, já fundamentado em Cristo. Não dá mais para esconder. Não dá para te esconder. E se você está escondido, está errado. Ninguém acende uma vela, candeia no caso, e a coloca debaixo de uma vasilha ou embaixo da cama. Pelo contrário, você tem que ser colocado no lugar apropriado para que ilumine todo mundo que está na casa. Já estou interpretando o texto aqui, tá? Assim, brilhe a luz de você, a tua luz aí, você mesmo, você, todos nós aqui. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam o que você faz e glorifiquem a Deus que está no céu. Seja uma referência. Paulo chegou um momento e falou: sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu sou bonzão? Não, porque eu sou imitador dele. Seja imitador dele, para que as pessoas possam te imitar, e assim a gente glorifique ao Pai. E lembre-se dessa frase. Duas frases que eu quero que você fique na cabeça aqui, nessa pregação. Primeiro, Jesus é a luz do mundo, e você também é. Jesus é a luz do mundo, mas você também é. E segunda frase, olhe para quem consegue. Não olha para quem fala que não dá. E eu volto a dizer, pessoal, essa pregação ela pode ser mal interpretada por algumas pessoas, mas principalmente por pessoa que não gosta desse tipo de conteúdo que eu estou falando. Gente que fala que não dá. Gente que fala, mas cada um é cada um. Tem uma frase que eu gosto muito, pessoal, que não é bíblica nem nada, tá? Quem é bom para arranjar desculpa, não é bom para mais nada, tá? Quem é bom para arranjar desculpa, não é bom para mais nada. Que nem o pessoal, não, mas você faz isso porque você não tem filho. Não, você faz isso porque você não é casado. Não, você faz isso porque você não tem mulher. Não, você faz isso porque você não está doente. Não, você não faz... Quem não quer fazer, sempre vai ter uma boa desculpa para justificar o porquê não está fazendo. Olha para quem consegue, para que essa pessoa se torne uma referência e você consiga olhar para ela. Eu vou pedir para o louvor subir de novo aqui. A gente vai cantar mais uma vez essa última música, eu que pedi para eles cantarem. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como seta, flecha que acerta o alvo. Eis aqui a minha vida, usa-me. Vou repetir, só que em ordem inversa. Eis aqui a minha vida, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Você pode dizer eis-me aqui nesse sentido? Você pode dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero ser essa luz. Não porque eu sou um ser iluminado, não luminoso. Ele é um setor, é um astro, ele é um ser luminoso e a gente só reflete a glória dele. Amém, pessoal? Vamos cantar essa música, pessoal. Pedir para vocês ficarem em pé. Vou só orar aqui, aí depois do louvor a gente já está
já pode considerar encerrado, tá? Não tem nenhum recado, né, Romulo? Tá. Pai, nos ensina a refletir a Tua luz, Pai. Nos ensina a refletir a Tua glória, Pai. Nos ensina a brilhar a Tua luz. Nos ajude, ó Pai, a sermos dignos de sermos imitados, não por nossa própria força e qualidade, mas porque nós imitamos a Ti, ó Pai. Faz-nos imitadores Teus. Faz-nos imitadores Teus. Faça-nos viver como o Senhor vive. Enche-nos até que em nós se ache apenas o Senhor. E assim o mundo possa ver as nossas obras e glorificar a Ti. Porque quando a gente está cheio de Deus, a nossa obra é natural, ou é sobrenatural, mas quando a gente está cheio de Deus, as nossas obras geram glória para Ti, não para nós mesmos. Então nos ajuda, Pai, a iluminar esse mundo, porque assim como estava em trevas, lá na Galileia, há 2000 anos, a gente também vive um tempo de trevas, num mundo que jaz no maligno. Nos ensina, Pai, a ser luz, assim como o Senhor foi luz, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.